Olá pessoal, essa aula de hoje me assustava bastante, particularmente na época que eu era aluno de colegial, por causa, em parte também, pelo número excessivo de equações, que a gente encontrava nesse assunto aí. Eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, o modo como a matéria vem na apostila, e nos livros didáticos, e depois eu vou sugerir uma alternativa para vocês. É o seguinte: num circuito de gerador, receptor e resistor, você tem as seguintes fórmulas de potência: potência fornecida, potência gerada, potência dissipada internamente na resistência do gerador, potência consumida, potência útil, potência dissipada internamente no receptor, e a potência dissipada externamente no resistor externo aqui, ok? Nós temos também rendimento do gerador, U sobre E, força eletromotriz, rendimento do receptor, E' sobre U, o E' sendo a força contra eletromotriz. Se essa altura da aula vocês ainda estão acordados, a ideia é a seguinte: se você entender o circuito e você souber calcular, utilizando Kirchhoff, a primeira lei de Ohm, o Curie, daria para nós calcularmos todas as potências, só pelo pio, bastando para isso entender o circuito. Eu acho uma alternativa bem mais viável do que você ficar dependendo dessa série de equações aqui, tá bom? Só vou lembrar o seguinte: essa potência aqui, a potência útil, é chamada em vestibulares também de potência mecânica, se você se lembrar da aula de receptor, porque potência mecânica, receptor na definição, é aquele elemento que recebia energia elétrica, e transformava em energia mecânica. Então, particularmente, eu queria que vocês lembrassem que quando aparecer a palavra mecânica, potência mecânica, isso está associada à força contra eletromotriz, tá bom? Aí nós vamos poder simplesmente ignorar essas equações todas, utilizar conceitos de rendimento, inclusive de máquina térmica, de aulas anteriores, e simplesmente fazer o Curie e o pio. Aqui não tem modo melhor da gente fazer isso do que vendo um exemplo, Então vamos lá. Como exemplo, eu coloquei um circuito, no qual nós temos um gerador, que será esse aqui, um receptor, que será esse aqui, e uma resistência externa, tá? A ideia é que nós consigamos calcular todas as potências envolvidas aí, Então nós vamos começar com Kirchhoff, marquei um ponto de partida, chamei a corrente de I e vou girar pelo circuito. Daqui até aqui eu não escrevo nada, Vou descer, primeiro cuidado que você tem, Vou escrever mais 8, errado grifar o positivo, Mas aqui é uma questão de ênfase, Por que mais 8? Que você encontrou a barra maior primeiro. Aí você continua. Quando você encontrar um resistor, você multiplica ele pela corrente. Então, mais 2i. Continua andando. Estou lá embaixo. Quando eu chegar aqui, eu volto para a esquerda. Mais 3i. Não esqueça de escrever nenhum termo na sua listagem aí, tá bom? Muita atenção. Cheguei aqui, vou subir. Mais 1i. E aí você toma aquele cuidado. Você tem um elemento de força eletromotriz. Só que esses 20 volts, você vai escrever menos 20. Por quê? Porque você entrou pela barra menor. Então, vou colocar menos 20. E aí o que acontece? Quando você chega de volta no ponto de partida, você iguala isso tudo a zero. Você só vai igualar a zero quando você voltar para o ponto de partida. Não é isso? Agora você vai juntar os i's. 2 mais 3 mais 1, 6i, E os números separadamente. Mais 8 menos 20 seria menos 12. Passa para a direita, mais 12. Passei o 6 dividindo, então a corrente seria 12 por 6, 2 amperes aí, ok? Eu apaguei todas as contas aí, que a aula de Kirchhoff já foi, Eu só usei o Kirchhoff para poder calcular essa corrente de 2 amperes, Aí notem o seguinte: desde o começo eu coloquei o número de volts em azul. Por que eu fiz isso? Se você lembrar da primeira lei de Ohm, O igual a RI, a voltagem, a tensão, é produto da resistência pela corrente. Na minha figura, as resistências estão em branco e agora a corrente está em vermelho. Significa que se eu multiplicar o branco pelo vermelho, eu estaria fazendo
estaria descobrindo a tensão. Então nós vamos fazer isso mentalmente. Ó. Vou fazer assim. Aqui o branco é 1, a corrente é 2. Então se eu multiplicar 1 vezes 2, eu teria 2 volts. Que eu vou obter as tensões nessas resistências aqui. Aqui eu teria 2 vezes 2, que é a corrente, né? Branco é o R, vermelho é o I. Então teria 4 volts aí, em azul. E o último, resistência é 3, corrente é 2, eu teria 6 volts aí. Tá bom? Por quê? Para calcular as potências, vocês lembram? Para eu poder não utilizar aquelas equações todas, né? Eu teria que ter uma compreensão do circuito. E eu já fiz isso naquela aula de análise, mas vamos lá de novo, né? Eu sempre começo pela bateria, pelo gerador, e como é que eu tenho que pensar? Esse gerador gostaria de liberar 20 volts. Só como ele tem uma perda interna de 2 volts, ele libera apenas 18 volts aí para a parte externa do circuito. Desses 18 volts, 6 são gastos aqui na resistência externa. Então vamos ver como é que nós ficamos. 18 menos 6, 12. Então chegam 12 volts para o receptor. Tá certinho, né? 8 volts e 4 volts. Né? No que essa compreensão vai me ajudar a resolver todas aquelas potências? Começando pela maior potência que tem no circuito, que corresponde ao E, a potência gerada. Né? Que eu faço pio em tudo. Essa era a vantagem. Né? E, de novo, usando a ideia de cores, você vai perceber que o I está em vermelho e o U está em azul. Só olhar na figurinha. Então, se eu multiplicar vermelho por azul em cada elemento, eu vou ter todas as potências que eu quero. Começando aqui, então. Vermelho é 2, azul é 20, 40, 2 vezes 20, né? 40 watts é a potência gerada. Qual a potência dissipada internamente no resistor do gerador? Né? Seria vermelho vezes azul, de novo, só que na resistência interna. Então seria 2 vezes 2, 4 watts. Reparem que aquele raciocínio que você fez com volts, você pode fazer com watts também. Né? Você tem um total de 40 watts e uma perda de 4 watts. Então, qual vai ser a potência que efetivamente vai sair desse gerador? Qual será a potência fornecida? Né? 40 menos 4, 36 watts aí. Então, essa é a potência que vai para o circuito externo. Tá? Poderia, na sequência, ver o resistor externo, né? Qual seria a potência dissipada externamente? Chamar de adesão. Né? Vou fazer sempre vermelho vezes azul. I vezes U. Então seria 2 vezes 6, 12 watts. Vai sempre acompanhando. Então da bateria saíram 36 watts, 12 watts foram consumidos no resistor externo. Sobram quanto? 24. Vamos ver se confere, né? Então, chegando no motor, chegando no receptor, qual seria a potência mecânica? Lembra, essa aqui é a que dá dúvida, então você decora o nome, né? Potência mecânica, potência útil nesse motor seria quanto? Vermelho vezes azul. 2 vezes 8, 16 watts aí. E finalmente, a potência dissipada internamente no motor seria vermelho vezes azul de novo, 2 vezes 4, 8 watts. E aí você sempre confere, né? Vê se bateu lá. Eu tinha uma saída de 36 watts, 12 foram gastos no resistor externo, né? Então sobraram 24. 16 mais 8, 24. Tá certinho aí, tá bom? Inclusive, essa ideia de compreender o circuito, né, é legal porque te permite calcular o rendimento utilizando a mesma lógica que eu falei para vocês na aula de máquina térmica. Rendimento em qualquer parte da física é útil pelo total. Eu posso ver isso no circuito tanto pelo número de volts quanto pelo número de watts. Por exemplo, se alguém perguntasse aqui qual o rendimento desse gerador, poderia pensar com volts ou com watts, dará na mesma. Se eu fizer com volts, como é que eu tenho que pensar? De um total de 20 volts, como existe uma perda de 2 volts aqui, eu utilizo 18 volts apenas.
Então 18 volts é a parte utilizada de um total de 20 volts. Se eu fizer a continha, então, eu vou ter o rendimento. Divido por 2, 9 décimos, né? Seria 0,9, que é 90%. Tá bom? Reparem que eu chegaria no mesmo resultado se eu pensasse em termos de watts. Poderia pensar assim: de um total de 40 watts, como tem uma perda de 4 watts, eu vou utilizar, a parte útil seria 36 watts. Aí 36 sobre 40, se você dividir por 4, né, seria 9 décimos. Chegou no mesmo resultado aqui, ó. Tá bom?